Isso realmente não é a Terra flutuando no espaço. Alguma coisa está profundamente errada aqui. A primeira Terra não preenche a janela, mas no mesmo vídeo, posteriormente, a Terra preencheu toda a janela. E aqui já se passaram 34 horas da missão. A única conclusão: eles estão na baixa órbita da Terra. Sim, na baixa órbita, não na metade do caminho até a Lua. Mas existe uma outra possibilidade, a de uma transparência iluminada da janela circular. When the lights have been switched on, the other window shade opens and the exposure adjusted, we can see astronaut Mike Collins. The left-hand window we've just been looking at is now overexposed, but as we get closer, we can see that something is indeed clipped in front of the window. Is it that window-size color transparency of the Earth, with the sunlight glowing white behind it? It looks very much so. Why would they need to be videoing a picture of the Earth? Continuing with the shot, we panned around past Armstrong, who is in the center of frame, across to the right-hand side of the capsule. And here, would you believe, through the right-hand window is what appears to be the real Earth filling the view. From the Apollo 11 command module, the CSM, we're being shown two different views of Earth, but both cannot be correct. Given that the first version is purporting to be over halfway to the Moon, and on closer examination is seen to be a color transparency, we have to conclude that this image is not a true representation of the CSM's position. However, the time recorder reads out a mission elapsed time of 34 hours and 16 minutes. Where could they be? Well, as the second view of Earth fills the craft's window, we must conclude that they're in the relative safety of low Earth orbit, and not on their way to the Moon at all. That would then explain why they were videoing a picture of the distant Earth. It's worth noting that this star chart, which is obviously clipped to the window, is held there in the same manner as we suggest was the backlit transparency of the Earth we saw earlier. Both of the two star charts that he is using right now as sunshades over the right-hand window, window number 5. Roger, we see the sun shining in through it behind him and, O governo federal americano quer que você acredite que essa é uma visão da Terra a uma distância de 208 mil quilômetros, dentro da janela do módulo de comando, enquanto viaja até a Lua. Roger, Houston, Apollo 11. Calling in from about 130,000 miles out. Se de fato esse vídeo foi feito na metade do caminho até a Lua, significa que deveria existir um delay, um atraso de uns 2 segundos nas transmissões de rádio. 2 segundos para o sinal chegar até a Terra e mais 2 segundos para voltar. Ao contrário do que esperaríamos numa transmissão de astronautas a mais de 200 mil quilômetros de distância da Terra, as transmissões nesse vídeo estão sendo feitas em tempo real, com Houston na Terra. Essas transmissões ocorrem sem qualquer atraso. O mais surpreendente dessa transmissão é que ouvimos num momento alguém dizendo "fale". Imediatamente depois, o astronauta Armstrong começa a falar. Hello, Apollo 11. Houston, Goldstone says that the TV looks great. Over. Essa voz não é a de Buzz Aldrin nem a de Michael Collins, os colegas de tripulação de Armstrong. Muito menos é a voz do controlador de voo de Houston, que até então falava com a tripulação. Além disso, essa transmissão foi realizada num canal fechado, que só poderia ser feita entre a tripulação da Apollo 11 no caminho até a Lua e Houston aqui na Terra. Armstrong tem que falar no momento exato para simular um delay de 4 segundos. E depois da ordem para falar, ele fala, como se fosse uma encenação, o roteiro de um filme. Goldstone says that the TV looks great. Over. De fato, um terceiro elemento na transmissão aparece misteriosamente e ordena "fale". Sem qualquer atraso ou delay, imediatamente após a ordem, Armstrong fala: "Onde está o delay?" Deveria existir um delay de pelo menos 2 segundos se eles estivessem a 200 mil quilômetros da Terra.
Esse foi um péssimo roteiro da NASA que, além de quebrar a física, deixou escancarado para todos a farsa. Surpreenda-se, mais de 40 anos depois das missões à Lua, ninguém voltou a sair da baixa órbita da Terra. Por quê? Porque não é possível sair da baixa órbita da Terra. Eles tiveram que fazer uma farsa para cumprir um sonho impossível na época e que é impossível hoje. Houston, we have a problem. Os registros das Apolos estão cheios de erros e inconsistências, incluindo sombras. Esse é um vídeo da Apollo 11. Repare que à medida que Armstrong se aproxima da fonte de luz, a sombra muda de comprimento, fica mais longa. Depois, quando ele se afasta, a sombra fica mais curta. Esse efeito não tem nada a ver com a luz do Sol ou o terreno. Os astronautas estão próximos do módulo lunar, então sabemos que esse terreno deve ser nivelado, visto que eles escolheram um terreno nivelado para evitar problemas no pouso. O efeito do alongamento das sombras é exatamente o que acontece quando alguém é iluminado por uma luz artificial e se aproxima dela. We're going to consider the shadow allegedly produced by Armstrong when collecting a contingency sample. The sun angle should have been just over 10 degrees above the horizon during this action. Compare that image with this Apollo 12 scene. Here the shadow is much longer than Armstrong's, but as the sun was at a higher angle of 15 to 16 degrees during their EVA, the shadow in this picture should actually be shorter than Armstrong's, had these pictures been taken as claimed in natural sunlight on the moon. In this TV coverage of Apollo 14, the astronaut is moving away from the camera, the thin pole shadow in the foreground. As he progresses towards his colleague, watch his shadows do some really strange things. These variations in shadow length are consistent with moving away from, or nearer to, a large superlight, placed close to the subject. Esse é um vídeo da Apollo 15, o terreno aqui é plano. Note que a sombra tem praticamente a mesma altura do astronauta. O próprio astronauta admite que essas sombras estão bem estranhas. E na mesma missão, numa outra cena e num terreno similar, vemos uma sombra completamente diferente, muito mais alongada. Que inconsistência! Essa inconsistência muito provavelmente é devido à mudança da altura do refletor entre as cenas. Outra curiosidade é a bandeira. A câmera que está fazendo essa filmagem é a câmera do módulo lunar. Se sabe que depois que a bandeira foi fincada, o astronauta não tocou novamente nela. Porém, tempos depois, nessa mesma missão, a bandeira muda completamente de ângulo. Como isso aconteceu? Podemos ver nas sombras evidências claras que um grande refletor foi usado. Isso fica óbvio quando observamos as viseiras dos astronautas. Esse ponto de luz, caso fosse causado pelo Sol distante, seria muito menor, nada mais do que um pequeno ponto de luz. Por outro lado, o ponto de luz é enorme, evidenciando um grande refletor próximo dos astronautas. Vamos fazer uma comparação? Vamos comparar esses pontos de luz nos capacetes das missões Apollo com os pontos de luz nos capacetes das missões do ônibus espacial e da ISS. Nós podemos ver que o Sol refletido no visor é apenas um pequeno ponto de luz. Come race me now, my love, till morning. Nós só podemos concluir que esse enorme ponto de luz nas viseiras dos astronautas na Lua só podem ter sido iluminados por uma grande fonte de luz artificial próxima deles. Much faster now, you won't catch up, my honey.
kiss me now, my honey. Esse é um vídeo da Apollo 16. O astronauta pega a bandeira do módulo lunar. A câmera começa a fazer um movimento horizontal para seguir o astronauta. O que devemos esperar? Ver o astronauta fincando a bandeira no solo lunar. Mas quando a câmera para o seu movimento, o que acontece? A bandeira já estava fincada no solo e o astronauta deixa a cena, como você pode ver pela sua sombra. And down this lonely road. Incrível! O astronauta saiu do módulo lunar, escolheu um lugar ideal para fincar a bandeira, pegou a parte inferior do mastro, juntou com a parte superior, ajustou algumas dobras e depois saiu de cena. Tudo isso com uma roupa pressurizada e uma mochila nas costas. De acordo com esse vídeo, o astronauta conseguiu fazer tudo isso em meros 69 segundos. Ouviu? Meros 69 segundos. Acredite se quiser. Essa talvez seja uma das fotos mais famosas das Apolos. O astronauta Gene Cernan e a Terra no fundo, tipo uma selfie. Existe um vídeo desse momento captado pela câmera do módulo lunar. Vamos assistir. O resultado desse ensaio fotográfico, essa bela e falsa foto. Uma questão: como o astronauta fotógrafo sabia que a Terra estava incluída no frame? Lembre-se que a câmera não tinha visor. Como ele teria certeza que tirou uma foto da Terra enquadrada junto com seu colega astronauta? E o mais curioso, com o mastro da bandeira apontando para a Terra. Interessante, mas esse não é o ponto principal. A posição da bandeira que entregou a farsa. Nós podemos ver nessa imagem que a bandeira é convexa em relação à câmera do astronauta. Ou seja, a dobra está na direção da câmera. Portanto, uma foto da bandeira na direção oposta deve apresentar uma forma côncava, mais ou menos assim. Para nossa sorte, pro azar da NASA, existe uma filmagem dessa bandeira na direção oposta, feita por uma câmera de transmissão de TV. E adivinha, a bandeira está também numa posição convexa em relação ao módulo, com sua dobra na direção do módulo. Se a bandeira está côncava de um lado, deve estar convexa do outro. Essa é uma demonstração clara que a bandeira foi modificada entre o momento da foto e o vídeo transmitido pela TV. Nós podemos concluir, portanto, pela evidência, que a transmissão para a TV e a cena da fotografia da selfie foram feitas em momentos diferentes, como um erro de continuidade. Sim, essa é outra evidência da farsa. Vamos assistir esse vídeo. Dá pra sentir que estamos ali dentro só por conta do som. O piloto fala e dá pra notar toda a tensão e as vibrações na fala dele. Agora, vamos ouvir seres humanos pousando pela primeira vez em outro corpo celeste. Contact light. Okay, engine stop. ATA at a descent. Mode control both auto, descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ah, que coisa chata. Lembre-se do seguinte,
Esses astronautas estavam um pouco acima de um motor de foguete que estava queimando e com temperaturas na ordem de 1000 graus Celsius, com uma propulsão de 10.000 libras de empuxo na subida e cerca de 3.500 na descida. Lembre-se também que a cabine era pressurizada. Em outras palavras, essa quantidade enorme de propulsão teria transmitido uma vibração ensurdecedora para os astronautas dentro do módulo lunar. De acordo com alguns pesquisadores, mesmo com os capacetes, os astronautas deveriam ser capazes de ouvir as enormes vibrações do motor queimando. No entanto, nas transmissões, não ouvimos absolutamente nada desse poderoso motor de foguete. É difícil de acreditar nisso, não é? A voz dos astronautas na descida ou subida na Lua é surpreendentemente limpa, não há vibração ou qualquer coisa desse tipo, muito menos ouvimos qualquer barulho do motor de foguete abaixo deles. Até mesmo astronautas do ônibus espacial já declararam que o som da vibração dos propulsores do ônibus espacial era extremamente grande, mesmo no vácuo. E o ônibus espacial era muito mais robusto e rígido do que aquele módulo lunar frágil e alegórico. Eu gosto de cinema e técnicas de filmagem, e cara, eu fui assistir um vídeo da Apollo 12 e... Esse é um vídeo que o módulo lunar supostamente fez no momento da descida. Olha que movimento perfeito. É perfeito e impossível de fazer naquelas condições. Nem se o astronauta tivesse um estabilizador de vídeo, ele poderia fazer um movimento tão suave e perfeito assim, quanto mais uma câmera acoplada a um foguete enquanto pousa. Eu falei da teoria dos denunciantes. Pessoas dentro da NASA que denunciaram a farsa com pequenos detalhes, uma sombra fora do lugar, erros de continuidade e por aí vai. Pequenas dicas deixadas para que nós, no futuro, pudéssemos perceber que foi uma farsa. E eu penso que uma das maiores denúncias em grandíssima escala está presente no filme 007, Os Diamantes São Eternos, um filme da década de 70. Esse filme possui inúmeras referências à farsa da ida à Lua. Aqui, podemos ver astronautas num set de filmagem com fundo falso de montanhas. There he is behind the rock. Come on! What the hell is this, amateur night? Stop him, Harry. E o filme foi feito em 71, enquanto homens ainda estavam supostamente pisando na Lua. Que denúncia fantástica! O cinema está muito ligado com a farsa da ida à Lua, a começar pelo lendário diretor de cinema Fritz Lang e também os seus colegas, como Hermann Oberth. Hermann Oberth foi um engenheiro de foguetes da Alemanha nazista. Oberth foi o primeiro a idealizar estações espaciais e foguetes com múltiplos estágios. Oberth teve uma importante participação na construção de foguetes V2 na Alemanha nazista. Sua inspiração pela exploração espacial surgiu de um livro que ele leu, Da Terra à Lua, do escritor Júlio Verne. Oberth trabalhou como consultor no projeto do primeiro filme que teria cenas sobre o espaço exterior, filmadas em estúdio, o Frau im Mond, A Mulher na Lua, um filme de 1929 dirigido pelo lendário diretor alemão Fritz Lang. A Mulher na Lua fala sobre o lançamento de um foguete até a Lua, com o objetivo de encontrar ouro, mas uma desavença entre os exploradores faz com que eles lutem entre si até o extermínio. No final, apenas um homem e uma mulher sobram com vida, e eles terão que recomeçar a humanidade na Lua.
As viagens espaciais através de foguetes foram apresentadas às massas pela primeira vez através desse filme. E o que é muito interessante desse fato histórico é que os lançamentos de foguetes passaram a ter uma cerimônia imitando exatamente o que aconteceu no filme de Fritz Lang. A NASA seguiu exatamente a receita do filme, um foguete com múltiplos estágios. À medida que o foguete sobe e queima combustível, descarta um estágio e o próximo estágio é ligado, levando a tripulação para a distância. O foguete do filme da década de 20 de Lang, A Mulher na Lua, tinha 3 estágios. O Saturno V também tinha 3 estágios. O foguete de A Mulher na Lua foi construído numa posição vertical, num enorme galpão. No edifício de montagem de veículos em Cabo Canaveral, o Saturno V também foi construído verticalmente num enorme galpão. O foguete de Lang saía do galpão até a base de lançamento levado por um veículo de esteiras. Da mesma forma, a NASA faz hoje. Os soviéticos, por outro lado, construíram seus foguetes na posição horizontal e os transportavam na posição horizontal até a base de lançamento. Até hoje, os russos fazem assim. Eles chegaram à conclusão que transportar foguetes na vertical é muito mais complicado. De fato, os soviéticos eram os líderes na tecnologia espacial, mas um foguete na posição horizontal não é tão imponente e poderoso aos olhos quanto um foguete na vertical. Fritz Lang, em seu filme, também criou a contagem regressiva de 10 segundos para o lançamento de foguetes. Esse foi um dos momentos mais dramáticos e tensos do filme. A NASA, imitando o filme de Lang, incorporou em seus lançamentos essa contagem regressiva para tornar o lançamento mais dramático e tenso ao público. 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower clear. Neil Armstrong reporting their roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Para evitar que as pessoas dentro do foguete flutuassem na microgravidade, Lang usou garras de pés. A mesma coisa a NASA faz hoje na estação espacial. E as bolhas de água na microgravidade também apareceram nos filmes de Lang e se tornaram um padrão nas filmagens da NASA da estação espacial. That bubble will keep getting bigger and bigger and bigger. I'm gonna make it kind of big, and then watch what happens when I stick my hand to it. I could drink my lemonade right from my hand. Oh, and look, I almost lost my drink bag. If you don't
If you turn your back, everything floats away. Oh, there goes water everywhere. Okay. Floats away. Oh, there goes water everywhere. Floats away. Oh, there goes water everywhere. Floats away. Oh, there goes water everywhere. Water is also very dangerous on the space station because we have a lot of electricity. So we need to be very careful. E por fim, uma das cenas mais memoráveis do filme, orbitando a Lua e vendo a Terra à distância. Uma cena já imaginada em 1929 e supostamente concretizada 40 anos depois com Apollo 11. Teria a NASA feito o maior embuste da história, inspirada no filme da década de 20 do lendário diretor Fritz Lang? Com certeza! O que a NASA fez já havia sido feito num filme da década de 20. Encare isso. Fritz Lang foi o maior diretor da sua época e tinha como consultor Hermann Oberth, também o maior engenheiro de foguetes daquele tempo, que posteriormente foi trabalhar na NASA, ao lado do seu pupilo Wernher von Braun. Hermann Oberth foi o primeiro que, quando pensando sobre a possibilidade de espaçonaves, foi além e apresentou conceitos e desenhos matematicamente fundamentados. Particularmente devo a ele não somente ser uma inspiração na minha vida, como também permitir-me o primeiro contato com aspectos teóricos e práticos dos foguetes e viagens espaciais. Um lugar de honra deveria ser reservado na história da ciência e tecnologia por suas contribuições revolucionárias no campo da astronáutica. Oberth, já nos Estados Unidos, veio a trabalhar novamente com seu antigo aluno, Wernher von Braun, que estava desenvolvendo foguetes para a NASA. Entre 55 e 58, junto com von Braun, Oberth contribuiu no lançamento do primeiro satélite americano, o Explorer 1, e se juntou aos cientistas nazistas empregados pelo governo americano. Entre 29 e 33, von Braun e Oberth produziram um filme promocional para convencer Hitler a financiar a construção de foguetes. O filme foi feito misturando cenas bem-sucedidas do lançamento de foguetes de von Braun e Oberth, junto com cenas de A Mulher na Lua de Fritz Lang. E eles apresentaram esse vídeo para Hitler como se fosse um vídeo 100% real. Em outras palavras, von Braun e Oberth tiveram que mentir, apresentando cenas do filme de Lang como se fossem reais. Isso foi feito para incentivar Hitler a continuar investindo na pesquisa de foguetes da Alemanha nazista. Impressionado com o vídeo e o projeto, Hitler imediatamente ordenou que a pesquisa de von Braun e Oberth fosse financiada sem qualquer limite, custeando todo o desenvolvimento, o que, obviamente, foi feito por investidores privados do Terceiro Reich. Hitler escalou Walter Dornberger para chefiar o departamento de armas alemão, que vigiaria o projeto de von Braun e Oberth. Anos mais tarde, Dornberger iria para os Estados Unidos trabalhar na NASA.
Bloomberg tinha dito para Von Braun que eles teriam problemas com Hitler se a ficção não se tornasse rapidamente realidade. You were forced to join the Nazi Party, as I understand it. No, this isn't quite right. I got a letter one fine day which said, "We understand you would like to join the party." And here's a form, an application form, but the circumstances were such that the message would have been very loud and clear, had you not sent it in. Von Braun escolhe então o lugar para a construção dos seus foguetes, uma ilha selvagem e isolada chamada Peenemünde. Montagem, armazenamento de combustível e centro de lançamento. Toda a operação nazista para a construção de foguetes estava centralizada em Peenemünde. Os nazistas usaram dezenas de milhares de pessoas, vindas de campos de concentração, como mão de obra escrava para construir foguetes em Peenemünde. E antes de um lançamento bem-sucedido, muitas tentativas fracassadas tinham acontecido. Novas tecnologias tiveram que ser desenvolvidas, como controle por giroscópio e novos motores. O sucesso então apareceu. Depois do sucesso, Von Braun apresentou para Hitler um vídeo de lançamento bem-sucedido de foguete. E, curiosamente, o foguete desse lançamento tinha uma imagem do filme A Mulher na Lua pintada nele. Veja agora as palavras de Von Braun sobre a reação do seu Führer, Adolf Hitler. At the end of the film, he abruptly said, we have something pretty formidable here, and ordered immediately the highest priority to put the thing into quantity production. Hitler ficou extremamente animado e investiu quantidades enormes de dinheiro na pesquisa e desenvolvimento de foguetes. Mas as coisas começaram a piorar. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943, Hitler decide parar de financiar a pesquisa em foguetes. Sabendo dessa decisão, Von Braun pede para o ministro de armamento do Terceiro Reich, Albert Speer, conseguir marcar um encontro pessoal com Hitler. Von Braun vai pessoalmente para um dos maiores quartéis generais da Alemanha nazista, a Toca do Lobo, e lá encontra com Hitler. Na Toca do Lobo, Von Braun mostra para Hitler modelos de foguetes produzidos em fábricas subterrâneas, para que Hitler fique animado e financie o término dessa produção. A produção em massa de bombas e foguetes V2 poderia ser a vitória da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Von Braun foi tão convincente na sua apresentação que no dia seguinte Hitler continuou a financiar seu projeto e ordenou que Von Braun fosse condecorado. O projeto de vida de Von Braun era mandar o homem ao espaço, mas para o Terceiro Reich, esse projeto era só uma bomba que deveria ser lançada na cabeça de alguém. Nessa foto você pode ver Von Braun com a roupa da polícia nazista em uma das fábricas de foguete subterrânea. Na frente de Von Braun está o chefe da polícia nazista, Himmler. Essas fábricas subterrâneas eram campos de concentração de trabalho escravo. Dezenas de milhares de escravos, esqueléticos e sem ver a luz do sol, trabalhavam incansavelmente para construir foguetes de Von Braun que mataram milhares de britânicos e outros aliados. Were you aware that there was a slave camp near the plant you worked in Germany? Well, you are misinformed. The slave camp was about 400 miles from where I worked because I was
in charge of the development of the V2 rocket, which took place in Peenemünde on the Baltic, and this slave camp was in central Germany in the Harz Mountains. Were you aware that there were any atrocities taking place there? I learned later on that there were atrocities taking place there, but I was not involved in this whole operation. Os aliados tentaram destruir a fábrica alemã de foguetes Peenemünde 2 vezes, e com o fim da guerra, muito do conhecimento e pesquisa em foguetes foi cooptado para os Estados Unidos. Veja aqui a semelhança entre o motor do foguete nazista V2 e o motor do Saturno V, feito pelo menos 20 anos depois. Muitos desses cientistas nazistas foram parar na União Soviética. Stalin injetou grandes quantidades de dinheiro em foguetes, e a União Soviética rapidamente se tornou a líder e pioneira em assuntos espaciais, vencendo os Estados Unidos. A pesquisa em foguetes nos Estados Unidos acontecia muito mais devagar do que na União Soviética, mas de modo surpreendente foram os Estados Unidos que colocaram homens na Lua. Sei. Was there ever really a space race in the true sense of the word? If we were racing the Russians to the moon, and if we beat them, why didn't they do it the next year, or 5 years later, or 10 years later, or even 25 years later? Why didn't they ever do it? And usually the response is, well, they got so discouraged because we beat them to the moon that they gave up. Well, if that were true, then why didn't we give up when they beat us with the first satellite into orbit, or the first man, or the first woman, or the first space station? Why did we keep struggling with them the whole time, and why the very first time we beat them in something major, did they give up? And why did they give up so thoroughly that they never went at all? Of course, we know at a very high level the Russians and the Americans have been in bed together for a long time. I mean, the Russian Revolution was financed by Wall Street. I mean, this is known. Beginning October 18, Soviet cosmonauts Andrei Nikolaev and Vitaly Sevastyanov toured the U.S. and several NASA field centers. During that same month, the United States and the Soviet Union agreed to study ways that American and Russian spaceships could meet and join in space. Richard Feynman, um proeminente físico americano, ganhador do Prêmio Nobel de Física, diz que as explicações e metodologias utilizadas pela NASA não são nada confiáveis. Parece que, seja qual for o propósito, seja para consumo interno ou externo, o gerenciamento da NASA exagera a confiabilidade de seu produto, até o ponto da fantasia. Ouviu? Vou repetir. O gerenciamento da NASA exagera a confiabilidade de seu produto até o ponto da fantasia. Uau! Continuando. A NASA não deve aos cidadãos de quem pede apoio franqueza, honestidade e informação, para que esses cidadãos possam tomar as decisões mais sábias para o uso de seus recursos limitados. Para uma tecnologia de sucesso, a realidade deve ter precedência sobre as relações públicas, pois a natureza não pode ser enganada. A NASA pode ter o dinheiro e a influência que for, mas ela não pode criar uma nova física, muito menos mudar as leis naturais. Você pode criar um mundo fantástico e imaginário, pessoas andando na Lua, vivendo em Marte ou em Vênus, pessoas viajando para outra galáxia. O dinheiro, dizem, compra tudo, quase tudo. Ele não pode comprar a verdade. Pode demorar 10 anos, 50 anos, 100 anos, não importa. No fim, a verdade vai prevalecer.